Então, hoje eu fui escolhido para a gente falar sobre os sinais de alerta para a identificação do autismo na atenção primária, né? Então, isso aí por que a gente diz que a atenção primária é fundamental para esse diagnóstico ser precoce? Porque é lá que as crianças vão mais cedo, né? As crianças chegam para os especialistas só depois que alguém na atenção primária ou na escola detectou que essa criança tem alguma dificuldade no seu desenvolvimento. E eu afirmo que na atenção primária é possível até fazer o diagnóstico, mas se não estiver muito seguro de dar esse diagnóstico, pelo menos de suspeitar que essa criança tem autismo. E aí a gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai estar conseguindo isso aí, né? Então eu botei aqui na abertura da palestra a caderneta da criança. Então, a caderneta da criança é um instrumento básico, né, da atenção primária para o acompanhamento da criança em sua totalidade, em sua integralidade. E lá na caderneta tem um item só sobre desenvolvimento da criança. E acompanhando o desenvolvimento da criança pela caderneta, a gente consegue ver essa criança tem suspeita para autismo, essa criança tem algum fator de risco, tem algum comportamento que pode ser autismo, com certeza, tá? Então, a gente vai hoje falar muito mais sobre essa detecção precoce, porque quanto mais cedo eu detecto que uma criança tem autismo e eu inicio um tratamento, uma intervenção, o prognóstico dessa criança vai ser muito melhor. Então, a atenção primária é fundamental para o futuro dessas crianças, porque lá é que a gente vai pegar as crianças já com os primeiros sinais e começar a ter uma atuação. Então, primeiro a gente vai assim passar rapidinho sobre o que é o autismo, né? O autismo hoje já se sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele tem uma causa genética básica, então já tem vários trabalhos mostrando que pessoas com autismo têm um determinado grupo de genes que está presente em outras pessoas com autismo, que a gente chama genes candidatos. Porém, não é uma genética muito simples. Não é o único gene que, se eu tiver esse gene, eu vou ser autista, né? Então, são grupos de genes, a gente ainda tem muita coisa a se estudar sobre a genética do autismo, mas a gente vê que é genético porque famílias que têm um caso de autismo têm muito mais probabilidade de ter outros. Gêmeos univitelíneos, quase que beirando os 99%, tem um grau de autismo. Se um for, o outro pode ser em graus diferentes, mas a maioria são autistas. Casal que tem um filho autista pode ter 2, pode ter 3. Então, essa probabilidade, esse acontecimento que é observado nas famílias é que nos leva a dizer realmente que o autismo ele é genético. Só que não é tão simples, né? Não é só genético. Existem outras causas também que podem estar envolvidas com vamos dizer, a gravidade do autismo, né? Alguns fatores de infecções neonatais, de algum acontecimento de parto, algumas situações do período neonatal, também pode contribuir para que esse autismo seja presente e intensidades mais intensas, né? Então, quando é que a gente diz, então, que a nossa criança pode ter autismo?
São 3 características básicas. Para fazer um diagnóstico de autismo, a gente tem que ter esse tripé de sintomas. Primeiro é a dificuldade de se comunicar. Então, essa é a queixa mais frequente dos pais quando procuram um serviço de saúde achando que seu filho tem alguma coisa. Ah, doutor, ele já tem quase 3 anos e não fala, ou fala muito pouco. Então, a fala é algo muito perceptível pelos pais e eles procuram logo quando a criança tem esse atraso, né? Depois a gente vai ver que antes da fala tem muitas outras coisas que podem ser percebidas. E não é só a fala a gente chama de linguagem expressiva. A gente também tem a nossa linguagem receptiva, que é o que eu entendo. E o autista também tem dificuldade de entender. Então, a gente chama por ele, ele às vezes nem olha, mesmo chamando ele pelo nome. A gente dá um comando e diz, Joãozinho, traz aí o chinelo da mamãe. O Joãozinho nem está aí, mas ele sabe o que é o chinelo. Então, além de não falar, ele tem dificuldade de comunicar-se. Mais tarde, quando ele já é verbal e consegue falar, eles têm dificuldade de entender, vamos dizer, eles entendem muito ao pé da letra. Então, a gente fala uma coisa com uma entonação diferente, eles não entendem. Ele entende o que eu estou falando. Se eu disser, bonito, Joãozinho, você fez isso, fez determinada coisa, eu só falo assim, bonito, né? Com a minha cara de, assim, mostrando que eu não gostei, e eu falar que é bonito, ele é capaz de dizer que eu estou dizendo que aquilo é bonito. Então, tem essa dificuldade também de entender ironias, entender duplo sentido, entender pela expressão facial que a gente está falando. Isso já na criança maior, que já é verbal. Depois, a gente tem o segundo tripé, é a dificuldade de relacionamento, é interação social. Eu posso saber falar e entender, mas eu tenho um relacionamento diferente. Eu não gosto de estar no meio dos meus coleguinhas, eu prefiro brincar sozinho. Isso é muito perceptível quando a criança entra na escola, né? As professoras logo observam, ele gosta mais de brincar, mas no cantinho dele, com os brinquedos dele. Ele não se enturma muito com os coleguinhas. Isso é interação. E outra dificuldade é de responder apropriadamente aos estímulos do ambiente. Pode ser a parte sensorial, então tem crianças que quando ouve algum tipo, determinado barulho, ela se incomoda muito, ou seja, os pais relatam, ele tem medo do barulho do liquidificador, ele tem medo do barulho da furadeira. Quando é dia de festa, de jogo, de alguma coisa que solta fogos, ele fica apavorado com o barulho de fogos. Não gosta de ir para o aniversário, porque na hora do parabéns, que todo mundo está gritando, ele começa a chorar. Então, essa é uma sensibilidade que os autistas têm, diferente da nossa. Ela pode ser auditiva, pode ser tátil. Então, tem criança que não gosta que pegue, não gosta que abrace, não gosta que beije. Quando a gente chama para abraçar, é muito comum quando o pai diz assim, dá um abraço na doutora. E ele vem, mas quando chega próximo da gente, ele vira as costas. Ele aceita o abraço, mas ele não vem e abraça. Eles não gostam de determinadas roupas, etiqueta de roupa, então as mães dizem, sempre eu tenho que tirar as etiquetas de roupa. Eu já tive uma criança que a mãe disse assim, doutora, quando ela era pequena, ela cortava os vestidos que ela não gostava, porque eu queria que ela vestisse aquele vestido e ela não gostava e ela pegava a tesoura e picotava o vestido. Mas a mãe não entendia por quê, mas a gente sabe. Você sentir algo que está te incomodando é muito ruim.
Outro problema sensorial é a alimentação. Então, é muito comum os pais chegarem e dizer para a gente, doutora, até uns 10, 11 meses comia tudo. Depois começou a recusar determinados alimentos, aí só quer comer isso. Então, aí varia muito de uma criança para outra. Uns não gostam de comer frutas, não comem fruta de jeito nenhum, outros legumes, outros só quer comida seca, não aceita comida com caldo, outro é o contrário, só com caldo e não come comida seca. Então, cada um tem as suas peculiaridades na parte da gustação, né? Então, a gente já falou da parte auditiva, da parte tátil e da parte alimentar. Tem também crianças que têm problema com luz, então não gosta de ambientes com muita luminosidade. Então, esses são alguns sintomas da criança com alterações sensoriais. Outro sintoma de reação ao ambiente, vamos dizer, é a maneira de brincar. Então, ele gosta muito de enfileirar os carrinhos, doutor. Ele não brinca muito com os carrinhos, mas ele quer arrumar tudo numa sequência. Ou então ele vira o carrinho, quer ficar olhando a roda do carrinho, uma parte do brinquedo. Então, a maneira como ele funciona com os brinquedos é diferente. Pula muito quando está eufórico, quando está feliz, também, às vezes, quando está aborrecido, e é comum terem movimentos repetitivos no comportamento. Então, ou corre de um lugar para outro, ou pula muito, ou balança as mãozinhas, assim como se fossem umas asinhas, né? Que a gente chama isso de flap. Então, esse é outro comportamento em relação ao ambiente. Outra coisa é gostar das rotinas. Então, a mãe diz, doutora, quando eu vou para tal lugar, ele quer que eu vá sempre pela essa calçada. Ou quando ele vê que eu estou indo por outro caminho, já começa a chorar. Ou quer sempre ir sentado do mesmo lado do carro. Então, tem várias rotinas que, da feita que ele faz sempre daquele jeito, e quando você tenta mudar, a criança reage. Então, esses são alguns dos sintomas que compõem essa tríade, né? Dificuldade de se comunicar, dificuldade de estabelecer relacionamentos, que é a parte da socialização, interação, e esses comportamentos e sensibilidades diferentes do nosso. Né? O que mais deixa as crianças autistas desorganizadas é essa sensibilidade diferente. E as pessoas que não têm isso e que não estudam isso, não entendem. E a criança pode ficar muito, muito desorganizada com isso. E quando você começa a entender sobre como ela sente os estímulos, você começa a ajudá-la e essa criança se desorganiza menos, né? Um outro fator muito importante hoje, que a gente vem discutindo muito e a gente ainda não sabe realmente o porquê, é este aumento de prevalência do autismo, gente. Quando eu comecei a estudar autismo, a gente tinha uma prevalência de 1 para mais ou menos 180 crianças. Quem faz esses estudos mais próximos da realidade é os Estados Unidos, no CDC, que controla todas as doenças. Então, eles têm já uma série histórica de avaliar as crianças nas escolas aos 8 anos de idade. Claro, eles não avaliam todas as crianças, mas uma amostragem bastante significativa da população americana. Então, quando há 20 anos atrás, a gente tinha 1 para 150 crianças. Então, em cada 150 crianças aos 8 anos de idade, a gente tinha um autista.
Hoje, essa prevalência aumentou para 1 para 36. Então, em cada 36 crianças, eu tenho uma autista. Gente, isso é um aumento muito, muito significativo. Aí pergunta, mas está aumentando, doutora? É verdade que tem alguma coisa atuando que está aumentando o número de autistas? A gente não sabe explicar com certeza, porque também está havendo mais diagnóstico agora. Então, agora, as pessoas antigamente eram, o fulano é estranho, o fulano é meio maluquinho, ele é especial, mas não tinha o diagnóstico. Hoje a gente já tem mais diagnósticos adequados, então a gente sabe quem é autista, ou quem é só deficiente intelectual, ou quem é só hiperativo. Antigamente ficava meio misturado isso aí, mas eu confesso que eu fico muito assim, assustada com a procura de pais com crianças autistas. Então, eu também não sei se é porque, como eu trabalho com autista há muitos anos, então muitos vêm me procurar. Mas, assim, toda semana eu atendo 4, 5 casos de crianças novas com autismo. Então, isso é uma prevalência altíssima para um transtorno do desenvolvimento, né? Agora, vamos ver, assim, isso aqui eu já falei, da importância desse diagnóstico precoce, por isso que a gente tem, as pessoas que estão na rede básica são muito importantes para que a gente tenha esse diagnóstico precoce e o tratamento. Então, a finalidade de diagnosticar precocemente, é claro, é tratar precocemente para que o prognóstico dessas crianças sejam melhores. Quem faz o diagnóstico é o médico, porém, qualquer pessoa pode suspeitar que uma criança tem sinais de autismo. E eu confesso para vocês que quem mais alerta os pais são os professores, porque hoje a criança entra bem precocemente para a escola, 2 anos já está no maternal, e como na escola ela fica 4 horas, e a professora vê comparativamente com as outras crianças, é muito fácil ela detectar que essa criança é diferente. Então, os professores alertam os pais, aí os pais vão procurar seus médicos para buscar esse diagnóstico. Muitas vezes, o médico pode dar esse diagnóstico só olhando a criança e vendo o seu comportamento. Quanto mais grave o nível do autismo, mais fácil de dar o diagnóstico e mais precocemente a gente dá. Porém, tem outros níveis de autismo que são muito sutis as apresentações dos sintomas. Esses são mais difíceis, demoram mais a receber um diagnóstico e precisam realmente que o profissional tenha muito contato, muita experiência em acompanhar, porque parecem pessoas normais, crianças normais, mas quando você vai ver e perguntando cada um daqueles 3 tripés que eu falei, você começa a identificar. Então, o diagnóstico pode ser ajudado pelo fono, pelo TO, pelo psicólogo. Se o médico tem alguma dúvida desses casos mais moderados a leves, ele pode pedir o apoio de uma equipe multidisciplinar para ajudar ele a fechar, a concluir esse diagnóstico, né? Então, o médico, ele usa os protocolos médicos para fechar esse diagnóstico. Então, nós usamos para o protocolo do Manual das Doenças Mentais da Academia Americana de Psiquiatria e a gente codifica pelo CID-11. Então, essa parte de diagnóstico, ela tem muita coisa nova, porque a gente já está usando o CID-11 para o autismo. E no CID-11 tem algumas peculiaridades que o médico precisa saber.
ele não pode dizer que só essa criança tem transtorno do espectro autista. Ele tem que ver, essa criança tem transtorno do espectro autista com inteligência normal e linguagem funcional prejudicada. Ou ele vai dizer, essa criança tem transtorno do espectro autista com déficit intelectual e linguagem prejudicada. Então, tem uma série de cruzamentos aí entre o nível intelectual daquela criança autista e a sua funcionalidade da linguagem. Isso ajudou muito, porque antigamente, pelo CID-10, a gente só dizia transtorno do espectro autista. Muito vago, cada autista é diferente. Não dá nem para a gente pensar, quando a gente recebeu o CID, que era antigamente F84.0, de dizer a gravidade daquela criança. Hoje, com o CID-11, a gente consegue se aproximar da gravidade. Pelo menos a gente já sabe se tem um déficit intelectual ou não, e se tem uma linguagem funcional ou não. Esses são muitos detalhes nisso que talvez numa segunda etapa que eu possa vir aqui, a gente possa discutir mais sobre essa parte do protocolo para diagnóstico do autismo, né? Porque o médico ele vai ter que assinar e botar o CID adequado daquela criança. Mas como hoje a gente vai estar mais voltado para quando suspeitar que a criança é autista, para pelo menos encaminhar para um centro ou para um médico que entenda mais e possa dar esse diagnóstico. Então, a maioria dos pais, eles percebem as dificuldades ou as diferenças daquela criança até 2 anos de idade, gente. Então, vários trabalhos têm mostrado que uma média de reconhecimento por parte dos pais é até 18 meses, sendo que 30% até 12 meses já percebia alguma coisa e 80% até 2 anos de idade. Então, se a gente perguntar para os pais, vocês vão ver que pela caderneta da criança, se a gente der chance para que esses pais digam como está o desenvolvimento do seu filho, a gente vai ter esses diagnósticos bem precoces. Acontece que a gente não pergunta muito, né? A maioria das vezes a consulta na atenção primária é muito rápida e voltada mais para doenças, e não voltadas para o desenvolvimento da criança. E aí passa batido, né? Então, vamos falar quais seriam esses sinais de alerta do autismo que o profissional, qualquer profissional da rede básica, gente, desde o agente comunitário de saúde que está lá na casa, vendo como é essa criança, pode estar trazendo para a equipe dele, para a enfermeira supervisora, para o seu médico, para investigar melhor aquela criança. Qualquer profissional que tiver contato com as crianças pequenas podem estar alertas para esses sinais. E o instrumento que a gente vai utilizar aqui é a caderneta da criança, a última versão, né? Essa caderneta foi a parte de desenvolvimento infantil, nós que escrevemos junto com a equipe, e foi baseado no material que a gente desenvolveu aqui em Belém, que foi o material da minha tese de doutorado, foi a Vigilância e Desenvolvimento Infantil, e a gente tem os 2 manuais da OPAS, onde está toda a metodologia que a gente utilizou, foi validado aqui com várias crianças, fizemos vários treinamentos, como fazer a vigilância do desenvolvimento da criança no contexto do IDP, e, posteriormente, o Ministério nos chamou para elaborar a adaptação da vigilância do desenvolvimento do IDP para a caderneta da criança. E esse material, a gente tem um kitzinho mínimo, básico, bem baratinho, para instrumentos, brinquedinhos que o profissional da rede básica precisaria ter para avaliar o desenvolvimento da criança.
e aquelas perguntas básicas que qualquer consulta na atenção primária precisa ter, né? Então, a gente precisa saber fatores de risco da criança, desde da sua gestação, parto, nascimento, tudo isso está lá na caderneta da criança. Fatores ambientais, que é uma coisa que a gente destacou muito na parte de desenvolvimento. Não é só fatores biológicos que podem alterar o desenvolvimento da criança, gente. A falta de estímulo, os maus tratos, abuso sexual, violência doméstica, tudo isso pode afetar a boa saúde mental da criança e, muitas vezes, o próprio desenvolvimento neuropsicomotor dela. Existem muitas provas disso, né? Que a criança que sofre, tem sofrimento psíquico nos primeiros anos de vida, ela pode ter sequelas para o resto da sua vida. Então, quando avaliar fatores de risco, não olhar só para a parte biológica, olhar para a parte social, afetiva da criança. E sempre perguntar aos pais. Essa é uma coisa que não pode deixar de ser perguntada. O que é que a senhora acha do desenvolvimento do seu filho? Aí, muitas vezes, a mãe está tão acostumada que desenvolvimento, ela pensa que é só pesar, medir, que ela diz, não, doutora, ele está muito magrinho. E eu acho ele muito pequeno. Eu digo, tá, mas vamos lá. Isso aí é uma parte do desenvolvimento. Mas eu quero que a senhora me diga como é o comportamento dele, o que é que ele já faz. A senhora compara ele com seus outros filhos? A senhora acha que ele é igual aos outros filhos? Se a mãe só tem um filho, a senhora compara com o filho da sua irmã, da sua vizinha? A senhora acha que tem alguma diferença no comportamento do seu filho em relação a falar, em relação a brincar? Qualquer coisa que a senhora olha, a senhora pensa assim, é igual ou é diferente? Então, a mãe, ela está sempre comparando o que o filho faz com o que o outro faz, ou com o que o filho da amiga faz. Só que, como a gente não pergunta, ela não fala, porque ela acha que talvez ali no consultório do médico não é para falar disso, é para falar se o menino está com febre, se o menino está com tosse, se o menino está com a vacina atrasada, mas essa parte de comportamento elas não falam. A gente tem que buscar, a não ser quando é algo já bem que chama bastante atenção da mãe, né? Então, quando é algo mais grave, as mães chegam falando. Mas quando é algo mais sutil, se a gente não perguntar, não vem essa referência. Também é muito importante na atenção básica alguma coisa do exame físico a gente está vendo, né? Perímetro cefálico da criança. É muito importante para o desenvolvimento da criança a gente saber se o seu cérebro está crescendo, está desenvolvendo-se de acordo com as demais crianças. E na caderneta tem a curva do perímetro cefálico, onde eu vou medir e vou ver como é que está evoluindo o crescimento da cabeça daquela criança, consequentemente, o seu cérebro. Alguns tipos de alterações que de algumas doenças genéticas também é importante a gente estar observando, né? Aquelas crianças que têm o olhinho puxado, meio afastado, a orelha um pouquinho baixa de implantação, lábio leporino, fenda palatina. Então, uma série de alterações físicas que podem estar levando a gente a fazer diagnóstico diferencial com doenças genéticas que podem estar associadas a atraso do desenvolvimento. Pode não ser autismo, mas pode estar associado com autismo, né? Por exemplo, síndrome de Down. A gente tem um número bem importante de crianças com síndrome de Down e autismo. Depois a gente vai para aquela parte dos marcos do desenvolvimento, né? Então, aqui a gente tem, desde a criança até 1 mês de idade, a gente fez aqui um apanhado até os 3 anos, porque a gente quer que essas crianças sejam diagnosticadas no máximo até essa idade. E quanto mais cedo, melhor.
Então, vamos começar pelo bebezinho recém-nascido. O que eu destaquei aqui em vermelho, só o que tem importância maior para pensar em fator de risco para autismo, né? Então, a criança com 1 mês de vida, ela observa um rosto. Então, essa história de dizer que o bebê não enxerga, não é verdade isso, gente. O bebê enxerga desde que nasce. Então, eu me posicionando quando eu estou examinando essa criança à sua frente, eu tenho que ver se ele me olha, se ele está olhando para mim. Aquele bebê que não me olha, que olha desviado para um lado, para o outro, eu já vou ficar antenado. Eu não vou dizer que ele tem autismo por isso. Claro, pode ser muitas coisas. Ou pode ser até que naquele momento ele não está muito atento. Mas eu vou buscar esse olhar, porque o bebê olha para a gente desde recém-nascido. Então, até 1 mês de idade eu tenho que olhar isso. Depois eu venho na caderneta e vou marcar também. Eu destaquei sempre uma cor aqui onde o profissional tem que colocar, se está presente ou ausente, né? Então, o bebê de 1 a 2 meses, ele não só olha para a gente, como ele sorri. E já é um sorriso social, já é aquele sorriso de a gente conversando com esse bebê, olhando para ele, ele já esboça aquele sorriso, né? Isso é o bebê que está se desenvolvendo bem. O bebê que não faz isso é aquele que eu vou estar vendo o que é que eu faço. Eu vou ensinar a mãe, será que ele está sendo pouco estimulado? Vou ensinar a mãe a brincar com ele, não só cuidar dele, mas estimular, conversar. Não precisa ele estar entendendo o que ela está falando, mas o tom de voz dela, o sorriso dela, tudo isso vai estimular para que esse bebê esboce um sorriso, né? Então, aqui a gente mostrou 2 figuras, um bebezinho com a mãe sorrindo para ela e um bebê aqui que a mãe está tentando que ele olhe e ele não olha, e ele olha para o outro lado. Então, é esse bebê que eu vou estar de olho nele, ver o que é que está acontecendo. O que está respondendo bem, está tudo ótimo. Já se viu que o autista ele tem muita dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, né? Então, essa figura mostra bem aqui 2 possibilidades. Aqui em amarelo, o senhor está conversando com a senhora e ele está olhando nos olhos. E aqui em vermelho seria um autista. Ele não está olhando no rosto, ele está olhando no broche da moça, ou alguma coisa que chame atenção, né? Então, o autista, ele tem muita dificuldade de ficar muito tempo te olhando. Mesmo o autista leve, ele disfarça isso. Ele olha, mas daqui a pouco ele puxa o olhar para o outro lado. E uma vez eu perguntei a um autista adulto, né, já terminando o curso de medicina e teve seu diagnóstico já nessa fase, eu disse, qual a dificuldade de você olhar para o meu rosto, conversar comigo me olhando? Aí ele explicou assim, professora, se eu ficar olhando no seu rosto, eu vou prestar atenção a todos os detalhes da sua face. Eu vou prestar atenção na cor dos seus olhos, eu vou prestar atenção em alguma coisa que vai tirar minha atenção. E aí eu prefiro dar uma olhada e me distraio, porque eu sou muito detalhista. E aí tira meu foco da conversa que a gente está tendo. Essa foi a explicação dessa pessoa. Não quer dizer que todos sejam assim, né? Mas é muito comum, esse é um dos principais e primeiros sintomas que a gente pode detectar numa criança pequena. Tanto é que existem uns trabalhos hoje que está medindo o quanto uma criança olha para o rosto da criança com um aparelhinho que é colocado na sua testa e bota-se uma tela com uma face e eles estão pesquisando para ver qual seria o ponto de corte das crianças que olham no rosto da figura lá
ou que olham para os detalhes do lado, para que com um aparelhinho desse, a gente pudesse estar detectando mais cedo aquelas crianças com fator de risco para autismo, né? E aí está investigando outras coisas. Esses aparelhinhos só estão a nível de pesquisa, ainda não tem isso para a gente no mercado, tá, gente? É só pesquisa. A criança de 2 a 4 meses, né? A gente já viu que ela olha, ela sorri, mas ela já dá gargalhada. A criança já emite som como se estivesse interagindo com a gente. Então, a criança de 4 meses, a gente já tem que pesquisar essa interação bem mais forte. E também ela emite sons, né? O bebezinho menor, ele sorri, mas nem sempre ele emite sons. Então, aqui a gente vai ver a mãezinha conversando e a criança fica naquela conversa, e sorri, dá gargalhadas, é muito... assim, a gente consegue ver muito bem isso aí, tá? Depois, a criança de 9 a 12 meses. Vamos dizer que essa criança fez tudo isso até agora. Existe criança, gente, que tem regressão do desenvolvimento. Existe muito isso nos autistas. A mãe diz, olha, doutora, até tal idade, ele fazia tudo que está aqui na caderneta da criança. De repente, ele parou de fazer e voltou, deixou de fazer alguma coisa que já fazia. Né? Mas vamos dizer que essa criança que a gente está acompanhando não olhava, sorria, interagia e tal. Aí, por 9 a 12 meses, eu tenho que ver se ele já faz imitação. A imitação é algo muito importante para o aprendizado da criança. A gente aprende olhando o que o outro está fazendo e tentando fazer igual, né? Então, a criança nessa idade, quando a gente faz algumas cenas para ela imitar, tipo, beijo, tchau, ela tenta nos imitar já. E já também tem aquela conversa que parece que ela quer falar, né? Não sai aí uma palavra, né? Mas ela emite uma linguagem que a gente chama de jargão, que parece a fala, né? Então, aqui tem algumas coisas que a criança, nessa idade de 9 a 12 meses, já faz. Solta beijo. Cadê o beijo da mamãe? Cadê? Vamos dar tchau. Dá tchau para a vovó, dá tchau para a titia. Vamos cantar parabéns, aí bate palminha e ela já imita a gente palminha. Gente, isso um bebê de menos de 1 ano faz isso. Um autista de 2, 3 anos não faz isso. Mas, olha, ninguém viu lá atrás que ele não fazia isso. Quando a gente pergunta para os pais, eu não lembro, mas eu acho que ele não fazia não, doutora. E, assim, que os pais não saibam isso, a gente admite. Mas nós, profissionais, temos que saber isso e pesquisar, né? Aqui a fala, né? Ele não sabe falar, mas ele emite vários sons que parecem uma fala, que a gente chama do jargão. Aí vem a criança de 12 a 15 meses. Aqui ela já aponta, ela já mostra o que ela quer. É uma coisa assim muito, muito presente no autista quando os pais chegam. Doutora, quando ele quer uma coisa, ele me puxa pela mão, mas ele não sabe mostrar. Ele tem que me levar, ele puxa minha mão, leva lá para a geladeira, fica na frente da geladeira, mas não me diz o que é que eu tenho que fazer. Ou leva para a porta, alguma coisa. Então, ele usa a pessoa, leva, mas ele não sabe apontar, que é uma coisa básica que uma criança de 1 ano faz. Então, a criança... Esse item aqui aponta, mostra o que quer, apontando assim com o dedinho, né? Às vezes, quando a gente começa a ensinar isso para o autista, ele começa a fazer, mas ele faz assim, com a mão meio assim, né? Não. Aí a gente até orienta, não, ajude ele, bota o dedinho para ele apontar.
porque isso é coisa de um bebezinho ainda, né? E já começa a soltar, formar alguma palavra. Então, até 15 meses ele tem que dizer pelo menos uma palavra que não seja a palavra das pessoas, nome de pessoas, ou mamãe, papai, vovó, não, isso não vale, isso ele diz muito antes. Mas ele já tem que dizer não, água, caiu, alguma coisa que não seja o nome das pessoas que estão junto dele, né? Então, apontar, pegar o telefone e dizer alô. Então, as palavrinhas que às vezes eles já falam, né? Com 15 a 18 meses, já aumentou o repertório de fala dessa criança. Então, até 1 ano e meio, pelo menos 3 palavras que não seja mamãe, papai, vovó, neném, o nome do cachorro, etc. Isso ele já fala bem antes. Então, alô, não, caiu, seriam outras palavras. Aí, 18 a 24 meses, ele já aponta as figuras. Aí é uma coisa muito fácil da gente ver, é mostrar para ele um livrinho de história que tem uns animaizinhos. Aí a gente pergunta, cadê o cachorro? Aí ele vem e aponta, cadê o gato? Cadê a boneca? Cadê o menino? Cadê o carro? E ele já sabe entender o que eu estou perguntando. Então, linguagem receptiva, interpretar o que eu estou perguntando para ele mostrar e ele apontar. Então, toda criança até 24 meses, que é 2 anos, já sabe fazer isso. Então, na rede básica, a gente tem um cartazinho com figuras, onde a gente bota figuras do que seja o cotidiano dessa criança, né? Cachorro, boneca, bola, pintinho, cavalo. O cavalo, se não for do cotidiano dele, a gente não bota, aí bota outra coisa. Uma criança ribeirinha lá do Cumbu nunca viu cavalo. Então, bota um barco, bota um peixe, alguma coisa assim, coisa que ela veja, para poder ela saber interpretar o que eu estou pedindo e mostrar. Aí depois já está com 2 anos a 2 anos e meio, né? Aí aqui a criança já forma frases. Então, a criança que chega nessa idade só dizendo palavras soltas, está com a linguagem muito atrasada. Então, ela já tem que dizer, caiu a bola, caiu bola, me dá, não quer. Então, ela já começa a fazer frases juntando palavras, não só palavras soltas. Então, quebrou boneca, vovó vem cá. Então, vê o contexto que essa criança está e vê se ela já está formando frases. E de 30 a 36 meses, que é o máximo que a gente pode esperar da socialização, né? Então, aqui essa criança tem que já socializar com outra. Então, brinca com outras crianças. Essa criança, nessa idade que não socializa, é aquela que a professora já percebe na sala de aula. Ela vai, ela pode até ficar junto, mas ela não interage na brincadeira, né? Esse é um dos temas, uma das coisas mais perceptíveis da criança que entra no maternal e as professoras chamam logo os pais, né? Para poder mostrar que aquela criança está diferente e o que é que ela pode fazer. E o que é que a gente pode fazer para melhorar. Depois, aqui, reconhece 2 ações. Quem é que mia? Aí ela mostra o gato. Quem é que late? Cachorro. Então, ela também já faz essas interpretações. Aqui a gente tem algumas fotos que eu trouxe mostrando aqui uma criança interagindo bem com a outra, essas 2, essa menininha também interagindo, e esse aqui para o lado.
Isso é muito comum nas crianças autistas. Aqui, os outros lá brincando e esse aqui sozinho, né? Ou uma coisa que eles gostam muito é deitar no chão e ficar organizando os bloquinhos, e ficar olhando. Ou então pegar os carrinhos e ficar passando o carrinho e ficar olhando a roda do carrinho. Então, isso também é algo assim que chama muita atenção nossa, né? Aqui é as figurinhas que a gente usa lá com a caderneta da criança. E aí, vamos lá. Detectamos que a nossa criança tem esses sinais suspeitos. Se eu tiver bastante experiência com o protocolo do DSM e eu conseguir preencher tudo, é fácil. Não é difícil a gente fazer diagnóstico de autistas moderados e graves, gente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou encaminhar de imediato para algum centro de referência de terapia. Mesmo que eu vá pedir algum exame dessa criança, mesmo que eu esteja na dúvida se ela escuta ou não escuta, ou se ela escuta pouco, mesmo que eu ache, ela teve uma anóxia no parto, eu quero ver se ela tem alguma lesão cerebral, vou pedir uma ressonância, uma tomografia, mesmo que eu vá fazer a investigação médica através de algum exame para eu fazer diagnóstico diferencial com outras coisas, porque o autismo, o diagnóstico não é com exames, é clínico. Mas mesmo que eu queira investigar causas, eu tenho obrigação de caminhar para a terapia, gente. A gente sabe que o nosso SUS ainda não tem uma agilidade muito grande para esses exames especializados. Às vezes, o paciente chega, ele para mim diz assim, doutor, eu estou com um pedido aqui de vários exames, mas eu ainda não consegui fazer. Eu estou tentando, estou na fila aí para fazer esses exames. E o que é que eu faço com meu filho? Eu estou vendo que ele está muito atrasado e eu quero fazer alguma coisa. Então, encaminha logo para os terapeutas, gente. O médico, ele é só para dar diagnóstico, dar alguma orientação, medicar algumas crianças que precisam, porém, quem ensina como aprender é o psicólogo comportamental, é a fono, é o terapeuta ocupacional, é os terapeutas que têm nos serviços especializados. São eles que fazem essa orientação dos pais. Aí, às vezes, quando as crianças não têm isso, eu começo a dar sites. Olha o site desse psicólogo aqui. Aí você vai aprender um monte de coisa que você vai fazer em casa com seu filho. Porque durante a consulta não dá tempo de tu ficar 1 hora só ensinando coisas para a criança. E até porque isso tem que ter toda semana, 2 ou 3 vezes. Então, ou ela está no serviço com esses terapeutas, ou eu dou os sites de onde ela deve procurar aprender alguma coisa. E toda mãe ou pai de autista, ele tem que aprender, mesmo que ele esteja em terapia, porque ele não vai ficar muitas horas em terapia. É muito caro manter uma criança muitas horas em terapia. Mas se ele aprende o que fazer e ele reforça em casa, então a criança vai aprender muito mais, tá? Então, no serviço público aqui em Belém, eu indico o CASMUC, e assim, depois que eu saí da universidade, eu me dediquei muito a essa parte de terapia, porque eu queria ver resultado de crianças que começavam muito cedo e tinham como fazer mais terapias com equipe multidisciplinar. E aí a gente tem o nosso espaço, que é o Espaço Arima, mas é um serviço privado, né? Começou na minha casa, hoje é um centro já de reabilitação para criança
onde a maioria das nossas crianças são autistas. Mas não importa para onde você vai, importa que você vá para algum lugar onde seu filho vai aprender. O autista aprende, gente, e ele pode ser uma pessoa funcional. Depois desses anos todos lidando com crianças autistas, gente, eu vi o quanto funcional o autista pode ser, desde que ele seja orientado, desde que ele seja estimulado desde cedo. Dependendo do nível do autismo, que a gente pode, no outro momento, vir aqui a falar de diagnóstico, uso de protocolo para níveis de autismo, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ter uma profissão, ele pode constituir família. Eu tenho vários autistas que foram meus pacientes aqui da universidade, hoje como alunos da universidade. E foram pacientes do CASMUC, e a gente se orgulha muito disso. Né? Mas teve esse diferencial da família, que a família vai atrás e busca, dependendo da condição dela, busca no SUS, busca no convênio, aprende a fazer, faz em casa, e o prognóstico dessas crianças são muito bons, gente.